Olá, estamos começando mais um episódio de Urbanidades, podcast sobre o urbano brasileiro. Eu sou a Poena Mano, eu tenho a honra de ser o anfitrião no episódio de hoje. Estou aqui hoje com a companhia da Ana Clara Soares. Oi, Ana, tudo bem? Oi, gente, tudo bem com vocês? Aproveitando para divulgar, o Mundaréu acabou de lançar uma nova série, Ciências do Zika. Ao longo dos 7 episódios, a equipe de antropólogos da Universidade de Brasília vai conversar com cientistas sobre a epidemia do vírus Zika em Recife, Pernambuco. É um diálogo entre a antropologia da infância, da saúde e da ciência. A série pode ser encontrada no site mundarel.labjor.unicamp.br ou no seu tocador preferido. A gente está hoje também com a Clara Campetelli. Seja bem-vinda, Clara, tudo bem? Oi, Apoena. Oi, gente, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado aos dois. Hoje a gente tem essa entrevista com a Isabela Viana Pinho. Tudo bem, Isa? Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Sociologia da UFSCar. Participo dos grupos de pesquisa na margem da UFSCar, também do Mobilidades USP. Agora, no último ano, eu estou aqui como pesquisadora visitante do Instituto Dinamarquês de Estudos Internacionais em Copenhague, na Dinamarca. A gente tem hoje também conosco o Gabriel Patriarca. Tudo bem, Gabriel? Olá, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui, participar do podcast. Eu sou doutorando pelo programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade de São Paulo. Sou um pesquisador membro do NEV, que é o Núcleo de Estudos da Violência, da USP. E atualmente sou pesquisador visitante na York Law School, da Universidade de York, na Inglaterra. A gente agradece muito por vocês aceitarem o nosso convite para esse episódio de hoje. A gente está aqui para debater sobre 2 pesquisas de doutorado em andamento, com base em artigos que foram publicados ou vão sair agora nesses próximos meses. O artigo A Âncora da Segurança, Centralidades e Capitais na Rede de Segurança do Porto de Santos, publicado pelo Gabriel Patriarca na revista Lua Nova, revista de Cultura e Política, e o artigo Navegar é Preciso, As Jornadas da Cocaína e a Expansão das Facções pelo Brasil, que será publicado numa coautoria da Isabela Viana Pinho, com Fernando Rodrigues e Gregório Zambon, revista Novos Estudos Sebrap. Antes de continuar, eu deixo aqui o convite para vocês, ouvintes, me seguirem em nossas redes sociais, @UrbanidadesFM no Twitter, @Urbanidadespodcast no Instagram e no Facebook vocês podem procurar a página Urban Data Brasil. Agora, para começar a entrevista, eu queria entrar numa perspectiva um pouco ampla e indicar que vocês dois partem de trajetórias de estudos e pesquisas aparentemente diferentes, enquadrando crime e segurança sob perspectivas e aproximações teóricas variadas. De que forma vocês dois acabaram chegando até essa temática relacionada à cocaína? Eu faço parte do grupo que eu mencionei na margem desde 2014. Antes ele era coordenado pelo professor, meu orientador Gabriel Feltran, e agora ele é coordenado pela professora Luana Mota. E juntos, tanto nesse grupo de pesquisa, há muito tempo a gente estuda as periferias urbanas e muitos dos pesquisadores olham para questões relacionadas ao crime, relacionadas às práticas ilícitas, enfim, e muitos também são etnógrafos. Então, já desde 2014 eu participo desse grupo, mas durante o meu mestrado eu estudei principalmente uma periferia de São Carlos, era mais focada, num território, e estudava circuitos cotidianos, digamos, de dinheiro, cuidado entre mulheres que viviam nesse bairro. E no meu doutorado eu considero que fiz uma mudança até que bem considerável. Eu resolvi estudar outro tema, outra temática, mas que tem algumas conexões com as pesquisas anteriores. E nesse grupo também de pesquisa que eu estava falando na margem, eu participei, junto com muitos dos pesquisadores, de algumas pesquisas coletivas. Entre elas, a gente estuda juntos, as trajetórias de carros roubados e furtados na cidade de São Paulo, desde 2016, basicamente. E agora temos um projeto coletivo no qual a Ana e o Apoena fazem parte, que olham para esses carros, para essas trajetórias. Então, eu já tenho essa conexão com essas pesquisas coletivas, embora a minha pesquisa individual de mestrado seja um pouco diferente. E aí, quando eu fui escrever o projeto de doutorado, eu resolvi estudar as trajetórias da cocaína no Brasil, por alguns motivos. Primeiro, porque isso aparecia bastante pra gente, assim, enquanto temática. Também porque eu sou da cidade de Santos, enfim, e eu considerava que Porto de Santos ele era pouco investigado, então tinha aí uma lacuna empírica, mas não só empírica, também bibliográfica. E aí eu resolvi fazer minha pesquisa de doutorado sobre olhar para esse espaço do Porto, e não só para ele, mas também depois eu vou comentar um pouco mais sobre isso, sobre as fronteiras do Brasil, que é onde a droga ela entra, Então foi mais ou menos por aí que eu cheguei nessa temática aí da cocaína.
No meu caso, menos do que crime, em geral, eu sempre estudei muito mais segurança e policiamento. Então, desde que eu entrei na graduação em Ciências Sociais, em 2013 ainda, na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, eu passei a integrar o LEGS, é o Laboratório de Estudos sobre Governança da Segurança, que é um laboratório dedicado ao estudo de atores privados ou não estatais que realizam policiamento, né? Então, de modo geral, existe uma grande literatura nacional e internacional sobre policiamento, sobre polícia especificamente, mas no LEGS nós estávamos focados muito mais no estudo de atores privados. Então, eu passei a desenvolver pesquisas sobre policiamento privado, mas ao longo do tempo eu comecei a me interessar muito mais pelo estudo das articulações entre público e privado. Então, como a polícia se relaciona com empresas de segurança privada, com comunidades e assim por diante, e fiquei muito interessado em desenvolver uma pesquisa sobre essas articulações, sobre essas relações e sobre essas redes entre atores públicos e privados na segurança do domínio marítimo. Enfim, como trabalho de conclusão de curso, fiz um estudo sobre a atuação de empresas militares e de segurança privada nos mares, em alto mar, assim, domínio internacional, e depois disso eu acabei notando que muito mais próximo de nós está um local onde uma pluralidade de atores públicos e privados, estatais, voluntários, comerciais, enfim, se reúnem em torno do combate ao tráfico de cocaína, principalmente. Então, eu acabei confluindo os meus interesses de pesquisa sobre policiamento em um local específico que reúne essa pluralidade de atores que combatem o tráfico de cocaína, que é o Porto de Santos. Então, as minhas pesquisas atualmente desenvolvidas no NEV, né, que é o Núcleo de Estudos da Violência da USP, tem como foco as parcerias, as colaborações e, em geral, as redes de colaborações entre atores públicos e privados que realizam a segurança dos portos de Santos e Paranaguá. E, obviamente, um dos problemas que mais chamam a atenção, mais preocupam e mais concentram os esforços desses atores públicos e privados nos portos brasileiros, o combate ao tráfico internacional de cocaína. No artigo de vocês dois, vocês trabalham a partir do Porto de Santos, que ele é, inclusive, o mais expressivo no mercado transnacional de cocaína. O que faz para vocês com que o Porto de Santos tenha tamanha importância teórica e empírica? O Porto de Santos, se você olhar para os dados de movimentação de cargas, movimentação de contêineres e etc., ele é o primeiro, ele é considerado o primeiro da América do Sul, né, e segundo da América Latina. Então tem tanto essa questão de movimentação das mercadorias, que mostram a importância dele, mas também várias outras, digamos, outros pontos que demonstram essa relevância do porto, enquanto central, tanto na circulação de mercadorias, mas também atividades, digamos, ilícitas que acontecem nesse espaço. Digamos que não tem um fator que justifique, na minha visão, uma atuação das atividades ilegais no porto. Considero que são vários, entre eles não só porque tem um grande fluxo de mercadorias e isso para os atores criminais é um benefício, que é também um desafio, por outro lado, para os atores da segurança de controlar, mas pelo que a gente tem estudado e visto, a atuação de facções, por exemplo, de grupos criminais na Baixada Santista, especialmente do PCC, ela não se deu de uma hora para outra, ela foi acontecendo no decorrer dos anos. Então, digamos que o PCC ele se inicia em 1993 e aí ele começa essa expansão das prisões para as periferias. Depois das prisões para as periferias, a gente vê também uma expansão da facção para outros estados do Brasil e para pontos muito centrais nessa logística da circulação da droga. Então, para as fronteiras do Brasil com a Bolívia, com o Paraguai e dos portos, né? Porque os portos são espaços de exportação dessas mercadorias, de exportação da droga. Então, também tem essa questão fundamental que a facção, ela tá ali na Baixada Santista já há bastante tempo, construindo redes de pessoas, redes de proteção também nesse território, na Baixada Santista, e também porque o porto, ele acaba sendo super estratégico para essa circulação da droga. Então, acho que são vários fatores que demonstram a importância do Porto de Santos frente aos outros no Brasil, mas a gente também tem visto que de 2020, 2019, nos últimos anos também tem acontecido uma diversificação dos portos nesse sentido de circulação de drogas. Ele é central, Porto Santos, mas também tem outros aí crescendo em importância. Então, não só os dados de apreensão mostram essa relevância, mas também outros fatores, né? Os interlocutores também falam que ele é importante por essa atuação da facção. Então, tem outros dados nos mostrando essa importância do porto.
Eu concordo com a Isa. Eu diria que a relevância do Porto de Santos para os estudos sobre criminalidade é um reflexo da importância do porto para o mundo legal do país, né? Então, pouca gente tem consciência da magnitude do transporte marítimo, não só no Brasil, mas no mundo, né? Mas portos, navios e contêineres movimentam aproximadamente 90% de todas as mercadorias que fazem a globalização dos mercados se materializarem. Então, é uma materialização disso que a gente fala de uma maneira mais abstrata, como globalização da economia, dos mercados. E é claro que isso reflete um fenômeno criminal, sobretudo na importação e na exportação de produtos ilícitos e proibidos. E dessas commodities mais valorizadas hoje em dia é a cocaína. Então, o Porto de Santos, especificamente, é responsável por movimentar mais de 1/3 de toda a balança comercial brasileira. Então, é um único espaço que movimenta, às vezes, quase 30% da balança comercial do país. E, consequentemente, o legal e o ilegal se misturam nesse local, né? O que acontece também é que não só o Porto de Santos, mas o Brasil está situado num espaço estratégico do mercado mundial da cocaína, né? Entre países produtores, países andinos como Colômbia, Bolívia e Peru, países que hoje em dia são os maiores consumidores no continente europeu. Então, como a gente está nesse meio campo, os portos brasileiros acabam cumprindo esse papel, sobretudo o Porto de Santos, que é o maior. Para as pesquisas sobre segurança e policiamento, especificamente, os portos também são espaços muito frutíferos, porque o porto não é só um espaço cercado com uma única administração. É um território extremamente complexo e que acho que a Isa vai concordar comigo, mas quando a gente começa a fazer pesquisa sobre porto, a gente leva muito tempo só para entender exatamente o que é, porque é um território completamente recortado entre jurisdições e atores muito diferentes. Por exemplo, embora esteja situado ali nos limites municipais, né, ou seja, é um Porto de Santos, em Santos, o porto é uma área federal, administrado por uma empresa pública vinculada ao governo federal. Apesar disso, o interior do porto é dividido entre... O Porto de Santos tem aproximadamente 40 ou quase 50 terminais portuários, que são territórios um pouco menores, que são arrendados para empresas privadas que realizam as operações portuárias propriamente ditas, e cada uma dessas empresas também tem responsabilidade por garantir a segurança de suas instalações. Então, por ser uma área federal, nós encontramos ali atores como a Polícia Federal, a Receita Federal, a Capitania dos Portos, que é, digamos, a atuação local da Marinha, né? Nós temos a presença de agências de inteligência como o GSI, a ABIN, agências estrangeiras, a empresa pública que administra o território portuário, né? A área do porto organizado, como legalmente é chamado, mantém a guarda portuária, que é um policiamento específico desse espaço. Cada empresa precisa manter a sua própria segurança por meio de segurança privada orgânica especializada, né? Como a gente chama as equipes próprias de cada empresa, contratados e também terceirizados. Então é uma pluralidade de atores que se reúnem nesse local, o que dificulta muito dizer, por exemplo, quem é a organização, qual é a organização responsável por garantir a segurança no porto, porque são muitas cumprindo diferentes papéis. Esse é um dos fatores que me levaram a querer estudar o Porto de Santos inicialmente e posteriormente outros portos, né, como é o Porto de Paranaguá, onde eu também desenvolvo pesquisa agora. Acho que a gente não tocou muito também nas questões teóricas, assim, sobre a importância do porto, não só empíricas. Tem diferentes olhares e diferentes formas de se analisar um porto, mas como o Gabriel falou, existem pessoas que estão olhando enquanto choke points, existem pessoas que olham como fronteiras, enfim. Mas, de fato, o porto é uma infraestrutura muito central, principalmente, como o Gabriel disse que eu não tinha comentado, que, né, o Brasil ele não produz cocaína, então nós estamos como um entreposto dessa cocaína que vai para o mercado internacional, desse cloridrato que vai para o mercado internacional. Mas o Brasil também é um grande consumidor, principalmente da pasta base, que depois vai ser transformada em cocaína. O Brasil, enquanto esse entreposto logístico, digamos, é muito central a utilização do porto enquanto uma grande infraestrutura, uma infraestrutura eficiente e que tem diferentes atores ali atuando. Então, essa complexidade toda, ela é interessante de ser analisada, na minha visão, acho que o Gabriel também concorda, claro, por todos esses jogos que acontecem ali cotidianos, por todas essas relações e diferentes atores com diferentes racionalidades estão ali se relacionando muitas vezes e muitas vezes também em conflitos. Então tem diferentes trabalhadores portuários. Para começar a estudar o porto realmente demanda um tempo assim inicial. Se você não conhece esse espaço, né, se você nunca teve nenhuma familiaridade, demanda um tempo para você entender como que ele é organizado e todo ao redor ali do porto, que também tem muitas relações. Então tem a parte que ela é do
do porto organizado, que é delimitada, mas tem todo ao redor, tem relações. Então, como disse o interlocutor numa entrevista, o porto está muito além daquilo. Um caminhoneiro, ele pode ser considerado porto também. Então, uma pessoa que faz o transporte, que vai chegar ali, pode ser considerado porto. O porto, ele tem várias outras infraestruturas conectadas a ele. Infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, aquaviárias, sabe? Então, é como se fosse um espaço, assim, com vários outros conectores e que passam por ali. E nesse espaço tem controles, tem vigilância, mas também tem várias negociações para os diferentes atores fazerem o que eles planejam, seja para tentar transportar mercadorias ilícitas, seja para transportar mercadorias lícitas. E aí esses atores, muitas vezes econômicos, eles querem que esses produtos eles fluam rapidamente, eles não querem que pare, mas tem outros atores que buscam fazer a segurança desses fluxos, fazer um controle, e tem outros que querem que essas mercadorias ilegais passem sem ter esse controle. Então é muito interessante de observar os cotidianos e também as diferentes racionalidades, mentalidades, como a gente quiser chamar, desses diferentes atores. Realmente, o que a Isa comentou, a ideia de choke point, por exemplo, é um belo exemplo disso, né? Porque, acho que em primeiro lugar, muita gente entende um porto como uma fronteira. Afinal, o porto é o último momento e último espaço onde um navio, uma mercadoria qualquer, passa por uma regulação, por uma fiscalização do Estado brasileiro, por exemplo, antes de ser exportada. Depois disso, ela entra em domínio internacional até chegar em nova jurisdição. Existe toda uma discussão legal, porque, a princípio, a jurisdição, a linha imaginária que delimita a soberania do Brasil é até 12 milhas náuticas do estado costeiro, ou seja, está no mar. Mas é claro que a gente não tem um posto de fronteira no meio do mar, tudo isso é feito no porto. Então o porto, nesse sentido, pode ser visto como uma fronteira. Isso não é só uma questão relevante para ser descrita, mas ela traz reflexões teóricas também muito fundamentais, que é o fato de que é um local onde o Estado exerce toda a sua soberania, é onde a soberania se exerce. E ela se exerce como? Por meio de fiscalizações, de controles, de regulações do que pode e do que não pode fluir. Isso faz com que essa racionalidade governamental, vamos chamar assim, como a Isa bem mencionou, ela possa entrar em conflito com outras racionalidades que também usam a fronteira com outros fins, com outras prioridades ou princípios, sobretudo econômicas. Sendo o Porto de Santos, como outros portos brasileiros, hubs logísticos, espaços estratégicos para a obtenção de lucros por meio de importação e exportação, sobretudo, muitos atores ali presentes no porto, eles querem fluidez, eles querem agilidade e velocidade. Ao mesmo tempo, fiscais da Receita, agentes da Polícia Federal e assim por diante se preocupam com o que está fluindo, então buscam exercer controles. E é por isso que, teoricamente, o porto pode ser descrito, como a Isa mencionou, como um choke point. É um espaço marcado por fluxos, mas que também, justamente por essa característica, tem a capacidade de estrangular esses fluxos, obstruí-los e atrasá-los e assim por diante. Então, é um espaço de paradoxo nesse sentido. Isso também levanta uma questão teoricamente relevante para as minhas pesquisas, especificamente, porque demonstra que no porto estão organizações e, obviamente, pessoas que seguem diferentes ideias, diferentes mentalidades ou racionalidades com relação ao que é ordem, desordem e assim por diante. E é por isso que, entre as teorias, entre as perspectivas teóricas que eu uso nos meus trabalhos sobre segurança e policiamento, está a ideia de pluralismo. Por isso, vira e mexe, eu uso o termo pluralidade de atores, etc. Mas porque isso é teoricamente relevante para demonstrar que cada uma dessas empresas e agências governamentais estão ali seguindo suas próprias ideias. Uma tenta influenciar a outra, por exemplo, dando maior atenção à velocidade dos fluxos do que ao seu controle, à sua fiscalização. Há equilíbrios constantes entre essas duas mentalidades, mas o fato é que ali estão diferentes atores com diferentes mentalidades e que, portanto, uma das questões que mais me interessam para analisar como esses atores se relacionam no cotidiano, como é que eles cooperam, obviamente como é que eles também entram em conflito eventualmente, por quê, como é que eles resolvem esses conflitos e, no final das contas, como é que a segurança de um grande porto como o Porto de Santos é feita, como os atores se relacionam para isso, o que eles buscam nas relações, no final das contas, como é que essa rede formada pelas parcerias se estrutura de maneira centralizada, descentralizada e assim por diante. Nas pesquisas que vocês realizam, né, a Isabela trabalha bastante com etnografia móvel e multissituada. E o Gabriel, dentre outros métodos, né, com análise de rede, que você estava até comentando agora. E aí eu queria que vocês contassem pra gente quais os desafios, as potencialidades e os limites dos métodos que vocês têm utilizado. E também o porquê da escolha de cada um deles.
Essa pergunta é interessante porque eu, a Ana e o Gabriel, a gente tem pensado bastante sobre isso juntos, olhado para quais os limites dos nossos dados que a gente tem coletado no porto. O que um dado revela e o outro não revela, sabe? O que uma coisa esconde e a outra não, né? O que essas fontes, como elas variam. Eu tenho feito mais etnografia móvel e multissituada, e tem outro ponto também importante, que são as bibliografias sobre os estudos sociais dos objetos, de seguir os objetos e levá-los e considerá-los contatores sociais. E aí, como eu, nesse caso, eu tô olhando especificamente para o meu objeto, que é a cocaína, para mim faz muito sentido usar essas metodologias, tanto uma metodologia mais móvel, até porque eu considero que no porto, como nós falamos, tem diferentes instituições, né, diferentes autores, e as coisas estão circulando bastante, mas elas não só circulam e fluem de uma forma livre e espontânea, tem momentos de parada, tem barreiras, tem desigualdades, diferentes velocidades, diferentes possibilidades de navegação dos atores. Então, para mim, tem feito bastante sentido pensar esse meu objeto de forma mais móvel e multissituada, porque a própria etnografia, a gente já tem muitas discussões sobre isso, a etnografia mais clássica e tradicional, de que você vai para um lugar e permanece por muito tempo, imerso, etc. Já é muito discutido que hoje tem várias outras possibilidades de se fazer uma etnografia, que não necessariamente precisa ser dessa forma, né? Que hoje em dia um mundo muito mais com tecnologias, com várias formas possíveis de mediação, essa forma mais clássica do Malinowski, ela pode ser muito questionada. Então, eu tenho feito muito isso de seguir os objetos, que é uma tradição das ciências sociais, com vários autores, mas que tem duas específicas que junto, né, coletivamente a gente tem olhado, que é a Anna Tsing e a Caroline Knowles, que seguem cogumelos, seguem chinelos, de uma forma bem transnacional, assim, e vendo muito essas relações entre o local e o global, elas conseguem fazer essas diferentes escalas, sabe? Perceber o objeto nos seus diferentes pontos de parada e escalas. Para mim, essas três coisas são super importantes, né? Seguir os objetos, vê-los enquanto atores sociais e quais pessoas estão articuladas em determinado momento da cadeia, se são os transportadores, enfim, eu tenho olhado e feito entrevistas com transportadores que transportavam cocaína no passado, né? Não estão transportando agora, mas que fizeram esse transporte e que levam até determinados pontos da cadeia. Sobre os desafios, acho que é super importante a gente também falar sobre quais as dificuldades encontradas em campo, porque a gente tem uma questão de, o porto é muito complexo, tem muita coisa para ser analisada e a gente tem, em alguns momentos, a gente tem que dar uma limitada do nosso objeto, não dá para fazer pesquisa em todos os lugares e que a gente tem que ver. Então, seguindo, quais são os pontos muito importantes dessa circulação? Então, por exemplo, fiz trabalho de campo na Bolívia com o Brasil, porque meus interlocutores diziam que ali eram pontos importantes dessa circulação, então fui até lá. Por isso que tem isso da etnografia ela ser móvel, né, de seguir tanto o objeto, mas também no sentido do objeto material mesmo, né, mas também do seu objeto de pesquisa, nesse sentido, de que aonde que ele está passando, onde que é importante e etc. As dificuldades, claro que elas existem, a gente está falando de um mercado ilegal, mas acho que trabalhando coletivamente eu tenho aprendido muito nos últimos anos, junto com o meu orientador, junto com todo o grupo que a gente faz pesquisa, que tem várias estratégias que a gente precisa adotar, que a gente tem que ter uma relação de confiança com nossos interlocutores. É muito importante o anonimato, ou que a gente mude certas informações, porque a gente não está fazendo uma pesquisa, uma investigação policial, judicial, jornalística, nem nada disso. Não interessam quem fez o quê, interessa isso. O que interessa para a gente é entender, no meu caso, olhar para as desigualdades, para as violências, como nessa cadeia da cocaína se acumula mais dinheiro em alguns pontos dessa cadeia, atingem os atores de forma diferente. Então, uma pessoa que está vendendo pino de cocaína numa favela, quais efeitos que ela atinge essa pessoa? Uma pessoa que está mais no alto dessa cadeia, e aí eu estou falando também de pessoas que estão no mercados legais, como que essa violência atinge, é super interessante de ver. Eu não estou interessada em fulano fez tal coisa, mas de olhar para como um todo, para o funcionamento dessa cadeia. Acho que isso é super importante, a relação de confiança que a gente tem que ter com os nossos interlocutores, principalmente quando a gente está falando de atividades criminais. Nós não pretendemos, de forma nenhuma, fazer uma investigação sobre isso, né, sobre o que eles estão fazendo e etc., incriminá-los, né?
nem nada disso. Por isso que também olhar para diferentes métodos, diferentes fontes de dados também são muito técnicas de pesquisa, elas também nos ajudam a, dependendo de como nossa pesquisa vai andando, e a Knowles fala um pouco disso também, a Caroline Knowles, de como a gente pode improvisar, porque os autores, eles também estão improvisando, a nossa pesquisa, ela também em constante mudança, como que, dependendo do momento, tal técnica de pesquisa pode nos favorecer, pode nos ajudar, e outra não. Por isso que, coletivamente, está sendo muito interessante trabalhar com o Gabriel e com a Ana, levantando diferentes fontes de dados, como notícias, e vendo nessas notícias o que elas têm de falhas, digamos assim, de informação. O que elas nos dizem, quais os limites. Depois também tem os documentos judiciais, que o Gabriel pode falar um pouco mais sobre isso, né? Mas que tem narrativas por trás e outras fontes. Combinadas, eu considero que assim, há um mosaico de tecnologias que, combinadas com uma etnografia, com observações, entrevistas, etc., isso tudo faz com que conseguimos cercar mais o nosso objeto e ter mais conhecimento sobre ele. Um bom ponto de partida para discutir essa questão metodológica é o que a Isa já mencionou sobre confiança e o que eu mencionei anteriormente também sobre o caráter descritivo do porto como fronteira e área federal. Acho que esse é um dos temas que eu, Isa e Ana mais temos discutido, que é a questão da dificuldade de fazer pesquisa empírica nos portos. Porque porto, sendo uma área federal e uma fronteira, ele não é de acesso público, né? Você geralmente passar por algum processo burocrático para acessar o território. Existem muitas questões relativas à segurança portuária que são classificadas como confidenciais. Consequentemente, para você conseguir entrevistar os representantes das organizações que fazem a segurança portuária, como é o que eu tento fazer nas minhas pesquisas, exige geralmente um longo tempo de negociação, de apresentação e, é claro, de confiança. Então, para as minhas pesquisas, eu comecei a fazer pesquisa no Porto de Santos em 2018, quando eu estava fazendo a minha pesquisa de mestrado, e o objetivo da minha pesquisa, que ainda é o que eu faço hoje em dia, é mapear redes de colaboração. Então, a minha intenção é entender, realmente mapear o conjunto de parcerias, colaborações e contatos formais ou informais que as organizações responsáveis pela segurança portuária estabelecem no dia a dia. Seja um contato para troca de informação, para solicitação de apoio com algum recurso material, para encaminhamento de ocorrências, para uma reunião que visa discutir novas políticas e assim por diante. Para as minhas pesquisas, eu me baseio principalmente em entrevistas com os gestores representantes dessas organizações, geralmente gestores de médio e alto escalão. Como eu mencionei anteriormente sobre a questão teórica de pluralismo, né? Eu faço essas entrevistas com representantes de organizações que estão direta ou indiretamente envolvidas na segurança portuária. Então, entre as diretamente envolvidas, é claro que estão organizações como a Polícia Federal, a Receita Federal, a Marinha, a Guarda Portuária, a ANTAC, que é uma agência regulatória do setor aquaviário, que também tem responsabilidades regulatórias na segurança dos portos, e também empresas privadas que incluem empresas de segurança, que, ou seja, tem como core business a prestação de serviços de segurança, mas também empresas que simplesmente atuam na operação portuária, importação, exportação e movimentação de cargas e que são obrigadas a manter um corpo de segurança sob uma regulação internacional, que é o código ISPS. Então, basicamente, eu faço entrevistas com representantes, gestores de médio e alto escalão dessas organizações para saber um pouco mais das parcerias que eles mantêm com outras organizações que fazem a segurança portuária. A partir dessas entrevistas, eu busco mapear essas redes com uma técnica chamada análise de redes sociais, que é basicamente um aparato oriundo da matemática que nos ajuda a representar visualmente um conjunto de relações e analisar as suas propriedades, né? Por exemplo, quão densa é essa rede, se ela é centralizada ou descentralizada, quais as posições que cada organização ocupa nessa trama relacional e assim por diante. Então, quando eu comecei a pesquisa no Porto de Santos em 2018, foram basicamente esses os métodos que eu utilizei, né? As entrevistas, enfim, formalmente são entrevistas semi-estruturadas em profundidade, né? Isso quer dizer que eu sigo um roteiro pré-estabelecido, mas é uma conversa aberta que permite certa flexibilidade durante a conversa. E atualmente eu expandi essa pesquisa, esse estudo de caso único, para um estudo de caso comparado entre Santos e Paranaguá. Então,
Então, eu continuo replicando a pesquisa em Santos para ver se essas redes de colaborações se mantêm, né, se elas se conservam, se elas se transformam ao longo do tempo, e também a fim de comparar essa rede de segurança do Porto de Santos com a rede de outro grande porto brasileiro, que é o segundo maior em questão de movimentação de cargas, que é o Porto de Paranaguá. Mas também, dada essa questão da confiança, como a Isa mencionou, nos últimos tempos acho que essa questão metodológica acabou se abrindo um pouco mais para mim também, de modo que outras técnicas também se tornaram viáveis e possíveis, né? Agora, no doutorado, por exemplo, eu tive a oportunidade de acompanhar patrulhas terrestres e marítimas em portos, né? Por exemplo, o Porto de Paranaguá tem uma divisão da Polícia Militar, que é chamada Patrulha Costeira, que, em colaboração com o Núcleo Especial de Polícia Marítima da Polícia Federal, realiza patrulhamentos marítimos no Canal do Porto. Então, tive a oportunidade de acompanhar um pouco e ver ali, poder observar como é que funciona esse patrulhamento no canal portuário, também com viaturas da Receita Federal, que realizam as rondas internas nos terminais portuários dos portos de Santos e Paranaguá, por exemplo, e também acabei adotando algumas alternativas para alcançar representantes de organizações que era um pouco mais difícil de alcançar de outras maneiras. Então, acabei fazendo cursos de formação juntamente com vigilantes que atuam nos portos, a fim de entender um pouco mais o treinamento que é dado a esses profissionais. E é claro que essa experiência do curso também possibilitou ter contato com algumas coisas de bastidores que são igualmente fundamentais, né? Então, poder ouvir as conversas de corredores sobre as dificuldades e os limites das políticas de segurança portuária e assim por diante. E, conjuntamente, eu, Isabela e Ana, estivemos nos últimos meses trabalhando com outras duas fontes de dados que são os documentos judiciais, as decisões judiciais que geram documentos públicos em repositórios de jurisprudência, né? E também as notícias jornalísticas. Então, basicamente, agora nós estamos tentando identificar, como a Isabela mencionou, quais são as possibilidades de fazer pesquisa em portos a partir dessas fontes, né? Quais informações os documentos judiciais nos fornecem, quais informações que as notícias jornalísticas nos fornecem, quais as limitações e as potencialidades de cada um. E acredito que já estamos identificando algumas coisas interessantes, né? Talvez a Isa possa mencionar um pouco mais disso também. Por exemplo, o fato de que as notícias jornalísticas tendem a reproduzir as informações que a própria Receita Federal concede, só que essas informações, elas são publicadas antes de investigações policiais, então algumas informações ali dispostas acabam não correspondendo ao que as investigações posteriormente demonstram. Acho que uma das características mais interessantes nisso é o caso do modus operandi da exportação da droga, né? Existem algumas tipologias pré-estabelecidas sobre a exportação de cocaína em portos, e geralmente a Receita Federal tabula em seus bancos de dados algumas exportações como se não houvesse envolvimento direto de importadores e exportadores. É um modus operandi conhecido como rip-on, rip-off. Mas, posteriormente, as investigações demonstram que sim, esse envolvimento existia. Então, é claro que a gente agora está tentando escrever um pouco sobre quais são, portanto, as vantagens de se analisar notícias, documentos judiciais e os próprios bancos de dados mantidos por essas agências como a Receita Federal. Acho que nesse sentido é importante o que o Gabriel falou. O Porto, ele tem as limitações, ele tem controles de acesso e tudo mais. E lógico que de início as pessoas, se você não conhece, se você não tem redes de contato, principalmente, fica mais difícil. Então a gente, como outras pesquisas também, mas a gente recebe também vários nãos ou simplesmente não respondem. Isso acontece, mas eu tendo a olhar muito pro Porto de uma forma mais capilarizada, de que tem várias outras conexões além desses limites impostos, e do crime da mesma forma, sabe? De uma forma muito mais no cotidiano, de que tem, por exemplo, não necessariamente uma pessoa envolvida diretamente no crime, ela tem a nos dizer sobre, por exemplo, para você estudar crime, você não precisa apenas falar com grandes traficantes. Nesse caso, você pode conversar com pessoas que estão ali trabalhando no porto, e pessoas da segurança, mas pessoas que de alguma forma têm algum conhecimento, alguma experiência, porque possivelmente elas têm vários interlocutores, por exemplo, que
trabalham em empresas legais, digamos, e que eles sabem, eles têm experiências de muitos anos trabalhando ali, então eles têm alguma coisa a nos dizer sobre mercadorias ilícitas, sobre como isso tem mudado, como as atividades do crime, elas têm se alterado no decorrer do tempo, se antes tinha mais contrabando, por exemplo, pirataria, hoje em dia é muito mais voltado ao tráfico, então pessoas que não estão diretamente ligadas a essa circulação da droga, elas também conseguem falar um pouco sobre isso pra gente. Tanto que tem um exemplo que a gente trata nesse texto sobre o interlocutor que ele vai instalar a internet na minha casa e ele conta que parou de trabalhar no Porto, que ele trabalhou anos e anos, mas que ele deixou de trabalhar porque por muitas pressões. E aí, conversando, depois eu fiz outras entrevistas com ele, ele foi contando mais sobre isso, assim, de que ele estava em muitas situações se vendo pressionado e ameaçado e com medo porque pessoas do crime estavam tentando pagar para passar informações, enfim. Então, ele tinha muito a nos dizer sobre o crime, que se a gente pensa o crime só enquanto quem está diretamente envolvido, a gente não olha, né? A gente não percebe, mas se a gente vê que o crime ele está muito presente nos cotidianos e não só das periferias, não só nos territórios marginais e pessoas pobres, mas também tem envolvimento muitas vezes de políticos, tem envolvimento de pessoas que trabalham nessas empresas legais, a gente consegue perceber e entender esses fenômenos, digamos, esse objeto. Temos muitos nãos, temos muitas dificuldades, mas ao mesmo tempo, quando a gente cruza essas diferentes informações, que trabalhando coletivamente, que acho que é super importante, a gente consegue ter cada vez mais acesso e a gente consegue, no tempo, olhar para essas diferentes, o que elas têm a nos dizer e quais são as limitações. Queria falar um pouco sobre isso, assim, que esses nãos, essas dificuldades, elas também podem ser negociadas em cada situação das nossas pesquisas, assim. E encontrando, se formos criativos, a gente consegue fazê-los. O Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleche.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Queria agradecer a vocês pelo que vocês estão compartilhando com a gente nessa entrevista. Acho que é muito interessante ver como a pesquisa do Gabriel e da Isabela se complementam em determinados pontos, né, e ao mesmo tempo lidam com desafios e questões bastante semelhantes e que de alguma forma requerem muita criatividade, né, para a condução e para a continuidade da pesquisa de vocês. Eu acho que tentando unir um pouco o que a gente escutou até agora, pode afirmar que a pesquisa de vocês dialogam com perspectivas teóricas e metodológicas que conectam esse chamado mundo legal e ilegal. E acho que vocês já contaram um pouco pra gente de como que essas conexões têm aparecido nas investigações de vocês. Queria aproveitar essa oportunidade aqui de estar conversando com 2 doutorandos aí, já olhando pro final desse estágio da vida, né, da pesquisa, e perguntar se vocês podem compartilhar um pouco mais com a gente sobre o que vocês já encontraram na pesquisa de vocês, quais foram esses achados, essas contribuições que vão partir da pesquisa de vocês. Eu e o Gabriel, a gente tá mais ou menos na mesma fase, assim, de escrita e de desenvolvimento, porque temos muitos dados, temos muita coisa de entrevista e é um desafio enorme, gigantesco de analisar tudo isso e de escrever. Imagino que com o tempo vai ficar... Espero, legal essa tese, mas eu tenho pensado, também não dá pra dizer, esse é meu argumento e ponto, porque tô construindo ainda, realmente não sei, né, porque eu não quero falar, mas tenho estruturado a minha tese, como eu disse, seguindo essas jornadas, essas 2 diferentes jornadas, da pasta base e do cloridrato, a pasta base, isso assim, jornadas típicas, né, as mais regulares na pesquisa. Não quer dizer que elas não tenham relações entre elas. Não quer dizer também que cloridrato não fique no Brasil e que, por exemplo, tenham pessoas que consomem esse cloridrato, sabe? Mas elas são as mais regulares. Então eu tenho tentado construir um pouco isso com base no que a minha pesquisa tem falado, do que os meus interlocutores têm falado, que são jornadas diferentes, tem escalas diferentes essas jornadas, muitas, por exemplo, não só da pureza da droga, não só disso, mas das pessoas que são agenciadas, dos transportadores, das formas que a droga ela é transportada, se é, enfim, de caminhão, avião, tudo isso, assim. Então eu tenho olhado muito para essas diferenças, quanto uma que fica mais no mercado nacional, a pasta base que vai virar crack, vai virar cocaína a ser consumida aqui, e do cloridrato de cocaína que passa pelos portos e vai para fora. Eu vi relatórios recentes internacionais que têm apontado que também está chegando, e isso é um
pouco novo, tá chegando pasta base de cocaína na Europa também, que estão tendo laboratórios de refino aqui. Mas só pra dizer que, né, eu tô olhando pra regularidade e também levando em consideração o que tem de diferente nisso, sabe? Acho que as jornadas, elas permitem observar o conceito, assim, teórico, permitem observar o que é regular, mas também o que varia nisso tudo, sabe? O que tem de especialidade, o que tem de improviso, o que tem de negociação. Então eu tenho olhado muito pra esses jogos, assim, de, por exemplo, nessas jornadas da droga, dentro delas tem várias navegações possíveis dos atores, vários, dependendo, por exemplo, eles têm que fazer um cálculo de risco, não é igual ao cálculo de risco como os policiais fazem, mas é muito interessante perceber essas diferenças também, né, de como eles avaliam os riscos, como eles calculam os riscos, como eles imaginam o futuro, como eles olham para as barreiras existentes e como eles vão passar, se vai ter que ter alguma negociação, se não vai, tudo isso, sabe? Então é muito interessante perceber que dentro dessas jornadas tem diversas navegações possíveis dos atores, que eles estão lidando com circunstâncias e improvisos, mas não só, eles precisam descobrir informações sobre qual navio, qual rota, qual destino, qual mercadoria que vai, porque eles precisam ter esse conhecimento de como que a droga vai ser transportada no navio. Eles precisam ter acesso a essas informações de qual a mercadoria legal que vai junto. Minha tese, ela tem olhado a partir dessas jornadas, que elas são diferentes e qual, por exemplo, como se acumula dinheiro nessas jornadas, como que a violência atinge esses diferentes atores nessas jornadas. Sobretudo, a questão de pensar a função, digamos, qual o papel do Brasil nisso tudo, ter infraestruturas, digamos, mais eficientes, mas eu ainda estou pensando muito sobre isso, de infraestruturas mais conectadas, mais eficientes que outros países produtores, de ter uma rede criminal mais consolidada. Para mim, é uma questão fundamental a questão logística, de como essa droga vai sair de um ponto e vai chegar no outro ponto, sabe? Nessa cadeia, muita coisa é pensada. Então, a logística, ela é fundamental e percebo que os grupos criminais, né, sobretudo o PCC, ele tem atuado aí, olhar para esses pontos de atravessamento da droga, que é atravessado, mas ela atravessa, mas quando ela atravessa, ela tem diversos controles nesses pontos, que o PCC tem atuado sobretudo nesses pontos, e o Porto é um deles, mas também tem outros no Brasil, sabe? Então o Brasil tem esse, digamos, esse papel importante enquanto entreposto logístico, enquanto com infraestruturas conectadas, que as barreiras e todos esses controles, eles precisam também estar, de certa forma, ter algum controle, ou pelo menos saber que eles existem, sabe? Então é mais ou menos por aí que eu tô pensando, mas ainda muito aberto a mudanças e a diálogo. Eu acho que eu estou mais ou menos na mesma situação. Eu ainda não conseguiria arriscar um argumento porque, como eu mencionei, o objetivo da minha tese é entender um pouco mais sobre os mecanismos de formação, estabilidade e mudança das redes de segurança portuária. Isso quer dizer que eu quero entender por que as redes se formam da maneira como elas se formam. Para isso, eu preciso mapear o conjunto de parcerias e colaborações que formam a segurança, que formam a rede de segurança dos portos de Santos e Paranaguá. Isso é uma coisa muito complexa, porque eu só consigo mapear a rede juntando esse conjunto de relações que se tornam muito confusas e muito emaranhadas se você vai lendo uma por uma. Então, o que eu posso mencionar um pouco, descrever um pouco mais agora, é o resultado da minha dissertação de mestrado, que é justamente esse artigo da Lua Nova, né, publicado na revista Lua Nova, que foi basicamente um primeiro mapeamento da rede de segurança do Porto de Santos. Em outras palavras, como eu mencionei, eu entrevistei representantes das organizações envolvidas na segurança portuária e perguntei sobre as parcerias e colaborações que eles mantiveram ao longo de um ano, que no caso foi o ano de 2019. Os resultados da pesquisa demonstraram que essa rede se estrutura em torno de alguns atores centrais, ou seja, é uma rede que envolve quase 3 dezenas de organizações, e organizações aqui eu chamo de categorias, né? Por exemplo, uma organização que eu analiso são os terminais portuários, mas o Porto de Santos tem mais de 40 terminais portuários. É claro que ficaria praticamente inviável fazer a pesquisa representando cada um desses terminais como uma organização da rede. Então, juntando em categoria, eu identifiquei essas organizações centrais na rede, entre elas atores públicos como
a Polícia Federal, mas também atores privados, como é o caso dos terminais portuários. Então, entre os resultados da pesquisa, eu identifiquei a centralidade de atores que não são tradicionalmente pensados como aqueles responsáveis pela segurança de fronteiras. Geralmente, a gente entende a segurança de fronteiras como um espaço federal, de Polícia Federal, de Receita Federal. Isso é verdade até certo ponto, mas com uma forma de atuação distinta, uma maneira de governar indiretamente por meio de atores privados que são responsabilizados pela segurança. Agora, o meu objetivo é comparar essa rede de segurança do Porto de Santos ao longo do tempo, para ver se essa é uma característica que permanece ou se ela muda ao longo do tempo, e comparar com outros portos, especificamente o de Paranaguá. Mas, além disso, os resultados também demonstram que preciso tomar muito cuidado para não confundir intencionalidade com efetividade. Os portos, se você conversa com representantes das organizações, dá a entender que é um espaço extremamente regulado, onde há muita preocupação com conformidade regulatória e assim por diante. Até certo ponto isso é verdade, mas também existem muitos problemas e muitos conflitos nessa rede. Existe, às vezes, uma coexistência de interesses, como nós mencionamos, né? Interesses econômicos que acabam confluindo e entrando em choque com os princípios da segurança, e também alguma falta de coordenação entre as organizações que fazem a segurança do porto, que às vezes acaba gerando atritos entre elas, por exemplo, no encaminhamento de ocorrências, no acionamento de organizações para apoio e assim por diante. Então, o objetivo da pesquisa agora é tentar comparar a rede do Porto de Santos ao longo do tempo e também a de Paranaguá, para ver tanto os seus pontos fortes quanto os seus pontos fracos que podem ser aprimorados e melhorados em prol da segurança portuária. Aproveitando para falar um pouquinho mais sobre o porto e a segurança que você acabou de comentar, você, Gabriel, traz um pouco da noção de policiamento plural, que envolve uma combinação de esforços de agências governamentais e não governamentais para garantir a segurança no porto. Você pode falar um pouquinho mais sobre o policiamento plural e quais são os principais desafios e oportunidades apresentados por esse modelo de segurança? Policiamento plural é um conceito que tem sido usado há mais ou menos 2 ou quase 3 décadas, simplesmente para chamar a atenção ao fato de que policiamento é uma atividade levada a cabo por uma pluralidade de organizações. Parece ser uma asserção, um argumento simples, mas o fato é que os estudos sobre policiamento, desde que surgiram e se consolidaram, eles tinham um foco muito grande na polícia. Basicamente, entendia-se policiamento como aquilo que a polícia faz. Mas de 30 anos para cá, sobretudo com a expansão do setor de segurança privada, né? O Brasil é um dos países que tem mais vigilantes em empresas de segurança do que policiais, por exemplo, em forças públicas de polícia militar e polícia civil. Isso fez com que os acadêmicos desse campo de estudos refletissem um pouco mais sobre o que realmente significa policiamento, ou, mais do que isso, quem são os atores que fazem policiamento. Então, se antes policiamento era entendido basicamente como o que faz a polícia, hoje em dia é entendido como uma atividade de controle do crime, de aplicação de sanções, a fim de manter uma ordem social, que é realizado por uma pluralidade de organizações. O porto é, como eu mencionei, um reflexo, uma evidência muito nítida, muito relevante disso, porque é uma área de atuação federal, com os órgãos federais típicos de controle de fronteiras, como a Polícia Federal e Receita Federal, a Marinha, mas também é um território com responsabilidades compartilhadas entre uma ampla gama de empresas privadas, sejam elas diretamente envolvidas na prestação de serviços de segurança, como empresas de segurança privada que realizam monitoramento, ou que prestam serviços muito específicos aos portos, como é o caso de operação de scanner, a prestação de serviços para detecção de drogas com cães de faro, e também empresas portuárias que administram os terminais portuários e prestam serviços de operação portuária são obrigadas a manter um corpo de segurança próprio, que são representados principalmente pelos chamados SSPs, que são os supervisores de segurança portuária. E além dessa distinção entre público e privado, que caracteriza esse policiamento plural nos portos, existe uma questão entre o local e o global, porque a segurança dos portos brasileiros, assim como a segurança dos portos dos outros países, é regulada por uma normativa internacional que é o código ISPS, é o International Ship and Port Facility Security Code. Foi adotado pela Organização Marítima Internacional em 2002, colocado em vigor a partir de 2004, como uma emenda a uma convenção da qual o Brasil é o signatário. Então, a regulação da segurança portuária no Brasil, ela é norteada por uma normativa internacional. Aqui, isso então cria mais uma camada de complexidade
dessa pluralidade da segurança do porto, que é entre o internacional e o nacional e entre o público e o privado. Então, nesse sentido, eu acho muito valiosa essa ideia de policiamento plural para demonstrar que, embora seja uma zona de fronteira tipicamente pensada como uma responsabilidade estatal, ela é compartilhada entre atores públicos e privados, locais e globais, e que a gente, então, deve se empenhar em pesquisar como é que esses atores se relacionam, quais programas de segurança são formulados e implementados no cotidiano da segurança portuária e assim por diante. No artigo da Isa, ela utilizou o termo jornadas da cocaína, sinalizando que a sua circulação é turbulenta e friccionada, como você vinha falando anteriormente pra gente aqui no podcast. Então, para finalizar, a gente gostaria de saber mais sobre o campo que você realizou na fronteira da Bolívia. Como você viu essa improvisação e as diferentes formas de navegar nas ações cotidianas desses atores, tanto na fronteira, né, quanto também no porto. Então, acho que se você conseguia exemplificar pra gente o que você viu no seu campo. Super interessante, Ana, obrigada. Então, eu fiz pesquisa de campo, eu falo fronteiras do Brasil, mas, assim, primeiro a gente tem que levar em consideração que as fronteiras, elas são super diversas e o Brasil tem uma fronteira terrestre muito grande. Eu fiz especificamente na fronteira do Brasil com a Bolívia, nas cidades de Cáceres, ali na região de Cáceres, e Mato Grosso do Sul, e aí também em Corumbá. E as duas, foi super interessante observar que as duas fronteiras, elas são muito diferentes. Cáceres é uma fronteira que a cidade é muito mais distante, não lembro quantos quilômetros, mas você percebe como são dinâmicas distintas nessas fronteiras. E Corumbá já é mais próxima, sabe? Próxima à cidade boliviana. Então, é interessante olhar para como cada fronteira, ela opera de uma forma, ela é diferente por questões geográficas, por questões outras também. Eu fiz campo nesses dois lugares, mais do que no Porto de Santos, porque no Porto de Santos eu não fiz tantas entrevistas e também não fiz tanto... Enfim, não estou analisando o policiamento como o Gabriel está fazendo, mas nas fronteiras eu tive mais contato com forças de segurança, digamos, agentes de segurança, fiz muitas entrevistas e observei também, fizemos observações nas barreiras policiais, nesses pontos de controle, o que foi super interessante, mas não só, também conseguimos contatos lá através de instituições, porque tínhamos um ou outro contato por redes pessoais e por redes de pesquisadores, mas através de instituições com pessoas egressas do sistema penitenciário, nós conseguimos conhecer e fazer várias entrevistas também com essas pessoas e depois continuei em contato, tenho bastante material sobre isso, e eram pessoas que estavam envolvidas mais no transporte. Não só, assim, anos e anos, são pessoas que moram ali há muito tempo, que cresceram ali, viveram ali, então elas têm muito conhecimento, elas têm muita experiência sobre o que é aquela fronteira, e além disso, são pessoas que circulam, assim, pelo Brasil afora. São pessoas que transportam há anos mercadorias lícitas, mas que em dado momento de suas trajetórias, elas aceitaram fazer transporte também de mercadorias ilícitas camufladas. Quase sempre as drogas, elas vão junto com mercadorias lícitas. Muitas vezes aproveita-se o fluxo, por exemplo, de determinada mercadoria que sai daqui do Brasil e vai para Bolívia. Então eles pegam essas mercadorias lícitas, levam para Bolívia e na volta trazem a droga, sabe? Junto com outras mercadorias. Então, por isso que a gente fala muito que existe essa conexão entre o legal e o ilegal, essas fronteiras porosas, como a Vera Teles fala, nos cotidianos a gente observa bastante. E aí na Bolívia eu fiz esse campo, sobretudo com transportadores da droga, que atuavam isso no passado, foram presos e hoje em dia não atuam, mas eles têm um conhecimento, uma experiência super rica na fronteira, eles sabem o que está passando por ali, eles percebem como diferentes grupos atuam. Eu olhei muito para esse transporte num lugar de fronteira, mas dessas pessoas, nos dois casos desse texto que eu descrevi, mas tem outros casos também, eles buscam a droga na Bolívia e levam pelo Brasil afora. Um deles ia levar até Praia Grande, que iria pro porto, o outro levava há muitos anos para diferentes locais do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Maranhão, não sei o quê. Esse fazia o transporte de pasta base, enquanto o outro fazia o transporte de cloridrato. E aí eu observei, por esses transportadores, como eles navegam pelas rodovias do Brasil, como eles têm que passar por diferentes pontos, por diferentes
diferentes checkpoints, por diferentes roadblocks. Enfim, a gente pode analisar de diferentes formas, porque tem muita teoria aí no meio de pessoas que estão analisando esse tipo de barreira. A literatura toda sobre mobilidades, regimes de mobilidades, ela me ajuda muito, assim, enquanto um framework teórico, quanto um quadro analítico que me permite analisar esses dados da fronteira, do porto, da minha pesquisa, porque é todo um campo de pesquisa muito interessante que vai olhar para as coisas, objetos, pessoas, mas também informações, não só coisas materiais, né? Como que isso não flui, como muitas vezes as teorias da globalização falam, como se as coisas fluíssem naturalmente, não tivesse violência aí no meio, se não tivesse conflitos aí no meio, desigualdades, a gente sabe que tem muitas. Essa teoria das mobilidades me ajuda bastante a olhar para o meu campo e para minha pesquisa, para ver esses diferentes atores, esses diferentes também sistemas de vigilância, de segurança, tecnologias, estão tentando controlar esses fluxos, estão tentando também outros atores querendo que esse fluxo vá rapidamente, buscando mercadorias. Um outro exemplo também que me aparece muito no campo sobre essas relações com os mercados legais, que está muitas vezes imbricado, não só através de mercadorias políticas, como, por exemplo, pagamentos de acertos nas fronteiras, que isso as pessoas falam, mas também já ouvi, né, dos portos, enfim, mas não só disso, mas sempre os mercados ilegais, eles precisam ter esses mercados de proteção e eles também precisam de pessoas que estão trabalhando nessas empresas legais, que pode ser uma pessoa terceirizada, pode ser uma pessoa realmente CLT nessas empresas. Essas relações, assim, são super interessantes de observar analiticamente, assim, enquanto socióloga. E o que eu tenho percebido também e tenho analisado tanto nas fronteiras quanto no porto, existem diferentes escalas desse transporte da droga, diferentes modalidades e tal, ou modus operandi, são vários nomes também que a gente pode dar, desde mulas de pessoas que transportam nos seus corpos, em bagagens e tal, e que aí isso vai ser diferente o risco, vai ser diferente o dinheiro que a pessoa recebe, transporte mais comum por containers e tal. Também mergulhadores, existe modalidade de içamento, então tem várias formas possíveis de transporte que são várias escalas. Essas escalas maiores, por exemplo, elas embarcam mais quantidade de droga, eles transportam mais quantidade de droga. Então é interessante perceber também essas variações, assim. Gente, muito obrigado. Agradeço muito pela presença luxuosa de Isabela e Gabriel aqui, em nome da equipe do Urbandata e do Urbanidades. Posso deixar de repetir aqui na minha primeira vez como anfitrião que a vontade era ficar ouvindo vocês por mais tempo. Então, muito interessante a diversidade de temas que a gente conversou, de aproximações teóricas e também conseguir ter arrancado um pouco também as descobertas de pesquisa de vocês. Então, muito obrigado a vocês por cederem o tempo e essa entrevista pra gente. Nossa querida bancada, em primeiro lugar, agradeço a Ana Clara. Obrigado, Ana. Obrigada, gente. Foi muito massa estar aqui, ver as nossas discussões circulando ainda mais e espero encontrá-los logo. Agradeço também a Clara pela participação. Obrigado, Clara. Obrigada, Poena. Obrigada, gente. Foi uma conversa incrível, de verdade. Muito obrigada. Agora eu também deixo o agradecimento e o nosso espaço de despedida para vocês dois. Fiquem à vontade, gente. Muito obrigado. Gente, obrigada a vocês, foi ótimo, prazer estar aqui com vocês, adorei, parabéns pelo trabalho de cada um. Ana tá com a gente e sempre muito bom trabalhar com ela, a Poena também, Clara, obrigada, Gabriel, foi ótimo a conversa e espero que a gente siga trabalhando juntos. Bom, eu também gostaria de agradecer imensamente pelo convite para participar desse podcast, a conversa foi incrível, também concordo que às vezes preciso me controlar, porque se a gente pudesse a gente ficaria aqui tarde toda, o dia todo, conversando sobre isso. Então, agradeço a Poena, Ana e Clara pela mediação, pelo convite, pela mediação aqui da conversa, a toda a equipe Urbandata e Podcast Urbanidades. Claro, a Isa para participar aqui também. Foi, como sempre, um prazer conversar sobre esse tópico com vocês. Agradecemos também a nossa audiência que nos escutou até aqui nesse episódio. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Este episódio foi editado por Gabriele Oliveira Gonçalves. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @urbanidadespodcast, e a página do Urbandata Brasil no Facebook.